Gente, o tema de hoje é economia, isso mesmo. A gente vai entender um pouco mais do que acontece à nossa volta, por que a gasolina sobe tanto, como que a gente pode se desdobrar, se ela vai voltar no eixo, se não vai. Tudo que nos assola em questões de economia, a gente vai entender um pouco mais hoje. E para isso, eu convidei uma amigona minha, ela é lá da Bahia e autoridade no assunto, certo? A gente vai falar agora com a minha amiga, a economista Lorena Bispo. Seja bem-vinda, Opa! Lorena. É um prazer tê-la aqui conosco. Boa noite. Prazer é meu. Boa noite, Kleber. Tudo bem? E aí? Hoje vamos falar sobre economia, sobre o que está acontecendo, possíveis cenários, o que muda com a eleição, né? Nas eleições, o que mexe na nossa economia. Vamos falar de um pouco de tudo. Isso mesmo. Lorena, só já começando aqui, pra gente entender um pouquinho mais, que é o que eu falei no comecinho aqui da chamada, a gente tem um problema em entender um pouco a economia. A gente não entende como isso afeta a gente tem essa insegurança e tudo mais. É, Colocando isso no eixo, na sua opinião, você acha que a questão da educação financeira, ela já tinha que estar na escola, por exemplo, desde que a gente estivesse no ensino fundamental, lá atrás, antes até mesmo do ensino médio, você acha que deveria estar na grade escolar a educação financeira? Com certeza. Primeiramente que a educação é um pilar bem importante, né? Aí quando a gente fala de educação financeira, acho que a gente até debateu um pouquinho sobre isso antes, que é chamada reeducação financeira. Por quê? Porque pela falta da educação nas escolas, nessa questão da economia, da importância, né? Houve paradigmas, ou seja, entrada por questão de crenças. Então, essas crenças formaram paradigmas. Então, a educação, ou chamada reeducação econômica, né? Educação financeira, ela vai preencher essas lacunas e desmistificar, quebrar esses paradigmas. Então, sim, é a importância de se começar desde cedo, né, a estudar a economia. Tá certo. E vamos já entrar com o pé na porta já, porque é um assunto que interessa muito pra gente e tem, não digo tirar do sono, mas tem pesado no nosso bolso, né? Que é a questão do combustível. Tudo tem aumentado aí, consequência do combustível, aumentou o gás, aumenta o álcool, aumenta... Mas a gente vai entrar na outra seara da coisa. Fala pra mim, esse impacto que acontece na alta da gasolina, quais são, por cima, assim, pra gente entender, quais são os fatores que afetam esse preço, por que o álcool acompanha a gasolina, o que acontece nesse cenário pra gente estar mais informado sobre isso? É uma pergunta bastante interessante, né? Porque é uma pergunta ampla, é um contexto, são vários fatores, né? Primeira coisa, vamos partir de um ponto que a gente passou da pandemia, né? No caso, é o início da pandemia. Então, o que acontece? Primeiramente, às vezes a pessoa pensa que o Brasil é uma ilha, né? Então, que acontece só aqui no país e não acontece nos outros lugares. Vamos partir do geral para o particular. Então, o que acontece? Houve uma pandemia, uma crise, diminuiu a oferta de petróleo, né? Ou seja, estava tendo a crise no início, aquela coisa toda. No momento híbrido, ou seja, a economia voltando aos poucos, aconteceu um conflito também, e aí a gente vai falar da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é a OPEP, e aí houve não acompanhou a demanda, então teve uma diminuição. Mas por quê? Porque também teve um pequeno conflito entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. O que quero dizer com isso? Que diminuindo a oferta, consequentemente, não acompanha a demanda, os preços sobem. Esse é um ponto. Aí a gente vai descer agora para o Brasil. O Brasil Certo. tem problema de impostos altos, né? A gente tem tarifa, taxa gigantesca. Nós somos dependentes tecnologicamente. Temos aí a questão do monopólio. Aí tem, primeiramente, também a questão externa, né? A cotação do dólar, o preço do barril, né, internacional. Então,
o derivado, o preço das refinarias, então tudo isso comunga, né? E aí a gente tem o ICMS, que é dos estados, agora saiu até Sim. um projeto de lei, né? Foi Aham. aprovado, que vai diminuir isso em relação ao preço, né? O ICMS alíquota, né? Acompanhar ali a oscilação do preço, a variação do preço, e sim na unidade, né? Que no caso é litro. Sim. E você me fez uma. E aí é isso dá. O consumidor acaba sendo impactado. E aí, depois, posteriormente, a gente vai falar que isso vai parar na mesa do brasileiro, por conta do frete, tem toda o derivada, aquela Sim. sacolinha que tem no mercadinho de bairro ou nos Isso. mercados maiores, são precificados porque são derivados do dólar. Então a pessoa perguntou para mim, não tenho carro, não tenho moto, não tenho nada, não tenho de bicicleta, mas o que, que eu tenho a ver que minha água mineral subiu? Porque o plástico também, entendeu? Então você vê que não é só a gasolina no sentido de quem tem um transporte, mas toda a cadeia, né, de produção, todo foi afetado também. Em relação ao álcool, né, o etanol, Tá. que é usado Vamos nas lá. bombas, que as pessoas vão comprar. Primeiramente, oferta e demanda, que é o papo do economista, né? Primeiramente. Isso. Então, o que, que acontece? Se a gasolina sobe de preço, o etanol, ou seja, não pode ficar tão baixo, porque as pessoas iam comprar mais, iam mais pro álcool, né? Vão botar assim, vou botar mais álcool no carro. E aí ia acabar a produção, os estoques. Esse é um fator. Tem os fatores que aconteceu. São Paulo é o grande produtor de cana-de-açúcar, certo? Teve um fator climático, geadas, Sim. estiagens. Com as estiagens vem o quê? As queimadas também. Então, afetou a produção, ou seja, diminuiu a oferta e faz o que com o preço também? Sobe. Outra questão também, com a cotação alta do dólar, principalmente ali meados e final também de 2021, produtores, né, investiram mais no açúcar do que propriamente na produção de etanol, né? Então há isso também, entendeu? Então todo esse conjunto de fatores afeta o preço. Sobe. Entendi. Aí, por exemplo, assim, como a gente tem essa questão da cotação externa, a cotação é em dólar e tudo mais, o que mais me perguntaram quando eu falei que ia trazer um economista, era impressionante a quantidade de pergunta. O que mais me perguntaram pergunta para o economista o que a guerra da Ucrânia está afetando, por que está afetando e não sei o que. Lembrando que a Rússia é uma grande detentora do combustível fóssil também, de outras commodities também, né? Então acaba por essas sanções, essas coisas que estão acontecendo lá, afetar a gente aqui também. Isso é normal, Lorena? Com certeza. E aí a gente vê um mercado totalmente louco, vamos falar nessa linguagem assim, um alvoroço muito grande. Porque, como você falou, a Rússia é uma das grandes produtoras e exportadoras de petróleo, e com as possíveis sanções que ela vem a ter, ela pode reduzir, né, até diminuir bastante, drasticamente, a produção de petróleo e, consequentemente, aumentar o preço, né, afetar toda uma camada. E a gente não está falando só, volto a dizer, no preço da gasolina na bomba, a gente está falando toda a cadeia produtiva. Tá certo. E o que as outras commodities, por exemplo, porque a gente tá, tudo bem, a gente teve essa alta do combustível e tudo mais, mas que outras commodities tem essa alta não digo de juros, mas de taxa, essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, por exemplo, a luz, né? A conta de luz está vindo muito alta, está tendo uma diferença absurda de alguns anos atrás. A gente está tendo alta nos alimentos por conta do frete, né, Lorena? Eu creio eu. Você vai É, explicar melhor que eu. Eu acho que você até comentou já sobre o frete e tudo mais. Mas a gente tem outras commodities que envolvem a gente e está tendo essa alta absurda. Tudo vem por conta do alicerce do combustível fóssil? olha, veja bem, o petróleo ele é a base energética do mundo, né? E aí a gente está tendo uma crise energética no país e tem afetado toda uma cadeia, porque assim, o que é inflação?
aumento generalizado de preço. Porque todo mundo fala muito da gasolina e aí esquece, não que esquece dos outros, mas existe uma inflação em tudo. Então aumenta o frete, aumenta, encarece os produtos e a inflação generalizada, se vira uma bola de neve. E aí o que acontece? A gente tem, vamos dizer assim, vamos um exemplo básico, me perguntaram, a batata doce subiu de preço também, gente, os agrotóxicos, e aí a gente fala muito de fertilizantes, né, que estão falando, o Brasil podia desonerar isso por conta... Então é muito dependente, né? É cotado em dólar também. Então aumenta o preço, incide sobre os preços. Então a gente tem aí o dólar, a gente tem as importações, a gente tem como a nossa moeda também ficou o câmbio abaixo, né, da outra moeda, então aumentou as exportações. Então os produtores começaram a exportar mais, então falta produto. Sim. Faltando produto, há um choque de oferta, que chama-se choque de oferta faltando aumento do preço. E aí eu sempre falo, uma coisa bem interessante que eu falo o seguinte, não é que tenha que ter, diminuir a exportação. Não, é importante. Só que para não ter economia para inglês ver, que a gente chama aquele negócio antigo, tinha que ter uma política pública, e aí eu não estou falando de populismo, uma política pública de que continuasse o incentivo à exportação, mas que continuasse uma parte também no Brasil, que é o que eu chamo que o Banco Central está no piloto automático justamente por isso, porque a nossa inflação, o produtor, está na casa dos 30% praticamente, enquanto que a do consumidor é 10,38% ao ano, né? Se eu não me engano agora, datado de janeiro. Então, o que acontece? A gente tem uma inflação do produtor muito grande. Aí a gente tem, por exemplo, só para concluir, eu estou falando. Tá, não, tranquilo, fica à vontade. Você tem aí a ração que você vai dar para o porco. A ração é precificada porque vem da soja. O milho, aumento também. Então, até o ovo que vai vender, a caixinha do ovo, a luz que é usada também para poder organizar toda a produção, a refrigeração das coisas. Então, tudo isso vai incidir sobre o preço das coisas. Nós já estava com inflação X. Aí chega essa guerra da Rússia e Ucrânia, abala mais. Ou seja, já tinha uma inflação X, aí ela vem para somar, para aumentar. Então, essa oscilação é um momento que a gente não precisava passar. E como a gente é muito... Eu sempre bato no ponto da nossa dependência tecnológica em muitos setores, e acaba precisando muito do mercado externo. Certo. Seja para exportar, seja para importar principalmente, né? Entendi. Falando dessa parte de importar e exportar, é muito importante a gente lembrar, na verdade a gente tem uma ilusão, né? A gente tem uma ilusão que o Brasil ele é autossuficiente, graças a Deus ele é abençoado, mas ele não necessariamente é autossuficiente. Então a gente precisa dessa importação, essa exportação, esse jogo econômico para a gente se manter. Não é mais ou menos isso ou não? O Brasil é suficiente mesmo? Isso. Não, veja bem, desde muitos anos já foi dito que mercantilismo, essas coisas já não faz com que um país seja soberano ao outro. Então todos dependem um do outro. A diferença é que o Brasil trabalha muito pelo lado da oferta ainda, se a gente for observar. Então, o Brasil não tem, por exemplo, indústrias de carro, a gente tem montadoras. O Brasil é um comerciante, os brasileiros são comerciantes de luxo. Eu chamo assim, por quê? Porque a gente não tem ainda uma estrutura de base, de reforma, de dizer assim, olha, a gente fabrica isso aqui. Então, se quebra uma peça, por exemplo, do trator que é usado na produção, ele vem de onde? A maioria das máquinas são importadas. Então, o que aconteceu com a produção agora? Diminuiu, entendeu? Então, consequentemente, afeta também os preços dos produtos. Porque tudo é descontado, né? A gente vai pagar isso, a gente vai pagar aquilo. Então, tudo a base tecnológica da gente é muito ruim, né? Então, assim, falar, por exemplo, que o Brasil é autossuficiente em petróleo, não sei o que, é muito falácia de politicagem, né? Porque dizer assim, mas deviam, no governo X, o preço era mais baixo, no governo Y ele aumentou, como se fosse político, um exemplo. Certo. Porque, na verdade, a gente tem um óleo muito denso, muito pesado, e aí a gente vai lá para era militar.
quando foi feita aquelas refinarias, a maioria delas, foi feito, aí a gente tinha uma quantidade de pessoas na população muito menor comparada a hoje, ele pegava o óleo do Oriente Médio, que é muito Sim. leve. Então as refinarias são feitas para esse óleo leve. Uhum. Quando a gente fala do óleo mais denso, ele é exportado e a gente importa ele O, novamente. o óleo, Então, ele não é necessariamente refinado aqui, então. É só não, um o tipo de denso óleo. como. Entendi. Então, quando eu vejo muitos políticos se utilizando disso na TV, eu acho assim, uma falácia, porque a gente tem que estar sabendo, ter conhecimento disso. Né? Então, porque a gente teve e privatizou tal coisa. Primeiramente que monopólio é ruim, também tem um monopólio, mas também não se pode privatizar de qualquer forma, porque de qualquer jeito, porque tem a questão de privatizar e concessão, né? Então, o que vai ser feito? Uma privatização, assim, vai ter concorrentes, vai ter empresas de fora, vai ter uma concorrência tranquila, ou vai ter uma concessão de o governo estar ali por trás, etc. Então, assim, é muito difícil falar esse assunto de monopólio, gera muito debate, né? Falar, você quer entregar um produto que é do Brasil, então gera muita coisa. Então, o que a gente tem que colocar na cabeça? É um monopólio, tem uma dependência tecnológica, etc. Impostos altos, pode falar. Sim. Então, só que pegando um gancho que você falou, só mandar um abraço pro pessoal que tá comentando aqui, a Lívia, a Cris, o Diego, o Jean Silva, um grande amigo meu, Lucas Sentini, um abraço para você, Lucas. Pegando esse gancho que você falou dos governos, governo A, governo B e tudo mais, a questão, por exemplo, do atual governo, não é? Parece que faltou um pouco de previsibilidade, mas ao mesmo tempo a gente foi pego de surpresa. O governo foi pego de surpresa. Pandemia, guerra em países que importam da gente, né? Eles que importam da gente, a gente também exporta coisa deles. Então a gente foi, aparenta que a gente foi pego um pouco de calça curta. A culpa não é totalmente, não que não tenha uma parcela, mas não é totalmente do governo atual, como aconteceu em outros governos, que nem no governo Lula. Ele falou que tinha uma crise financeira vindo, que era uma marolinha e foi uma onda gigante e tudo mais. Mas falando do atual governo agora, parece que foi pego um pouco de surpresa. Faltou essa previsibilidade, ou isso são coisas que fogem realmente do controle e a gente acaba pagando o pato de uma certa maneira? É aquela coisa, é igual dizer que o governo posterior que virá assumir, ou se vai ser o mesmo, se vai ser outro, vamos dizer que for outro. Não vai ter como consertar muita coisa que aconteceu por conta da crise. E a mesma coisa aconteceu no governo atual, ele pegou muita coisa do passado ruim, então a ideia era baixar a taxa de juros, recomeçar, aquela coisa toda, e aí veio o problema da pandemia. Só que eu também falo da questão da previsibilidade. Quando acontecer a pandemia, e esse daí é o meu ponto de vista, a minha análise, é de que justamente ia acontecer isso, aumento das exportações, a moeda ia se desvalorizar, teve o auxílio emergencial, que foi importante, mas teve a emissão de papel moeda. Então, uma política pública, a gente sabe também que depende da aprovação, né, da Câmara, etc., mas que tivesse sabendo que boa parte seria exportada e uma parte ficaria no Brasil. Não metendo a mão, não seria nada via mexer no preço, que isso daí não existe. Entendi. Você mexe no preço, você vai ter não se faz isso. É exemplo de países que têm a política de renda que não é viável. Então, nesse sentido, fazer um balanço, né, de que vai e também outros incentivos para que fique. É um pouco mais difícil. Mas o que é um ponto positivo também? É um governo que não interfere no Banco Central. Esse é um ponto. Mas também tem falácias muito ruins, assim, porque o que é um governo? O que é um governo e a gente uma política econômica? Quando você tem coalizão política, é um ponto importante para uma sustentabilidade, vamos dizer assim, uma economia sustentável. Por quê? Porque quando você briga com o STF, fala besteira, porque está com raiva do apresentador ou do jornalista, você espanta o mercado. Uma outra questão também que eu faço uma crítica, o Auxílio Brasil, na minha opinião, teria que ficar com o mesmo nome anterior.
eu não estou defendendo político A, político B. Acho que o país é dos brasileiros e nós que somos uma nação e fazemos ela. Então não tenho isso de político A e B. A gente aponta o lado positivo e o lado negativo. Sim. Então eu acredito que o custo de transição foi muito ruim, porque já estava passando por um momento de inflação e depois aumentou, pressionou ainda mais. Então acredito que dando sequência ao auxílio do Bolsa Família, seria melhor do que mudar de nome. Acho que ele quis deixar. Mas um ponto que eu deixo positivo é justamente isso, a não intervenção do Banco Central, que tem aumentado a taxa de juros, tem feito seu dever de casa, sem propriamente um trabalho, digamos assim, populista nesse sentido. Mas eu acho que faltou muita previsibilidade, sim. Acho que daria para fazer um pouco mais. Entendi. E trazendo um pouco mais próximo, então, esse papo sobre a falta de previsibilidade, todas essas coisas que acarretaram, trazendo um pouco mais próximo que tem quem está nos assistindo e tudo mais, para a pessoa que empreende, já é muito difícil. Se ela tem um funcionário, então fica mais difícil ainda. A questão de taxas, e mais taxas e imposto em cima do funcionário, em cima da sua mercadoria, ICMS, né, Rafa? Você que empreende sabe como é que é, né? Então tem todos esses impostos. Tem um amigo meu, o Rafael Toledo, que a gente estava conversando no outro dia sobre isso. Ele falou que o problema não é necessariamente a arrecadação, e sim a falta ou o problema na distribuição. É necessariamente isso, ou você já acha, por exemplo, que a questão é mais... A gente está muito sobretaxado, a gente tem muito imposto para pagar, tanto em cima de produto, em cima de mão de obra e coisas afins, e coisas que são deliberadas tanto do autoprodutor, daquela mega empresa, quanto do MEI, do microempresário individual ali. Você acha que existe um certo exagero na tributação? Eu acho que é feito de maneira muito... Tem uma linguagem, vou sair um pouco do economês para o popular mesmo, que é nas coxas, vai falar? Que é no facão? Sim. É feito no facão, muita coisa. Porque eu concordo com o seu amigo, assim, porque o problema não é arrecadar, né? A gente, por exemplo, assim, vamos botar um exemplo dos Estados Unidos. A maior tributação é em cima da renda, né? Mas assim, os caras têm 2 anos de patente para patentear um negócio, tem incentivos, o setor privado anda junto com o setor público, por isso que é chamado de economia mista. A gente tem todos os nomezinhos certinhos que tem no capitalismo, né? A economia mista, etc. Mas tudo que o setor privado faz, o Estado bate. Se você quer ter um carro no Brasil que tinha um Gurgel, não foi para frente, o Estado não apoia. Então a gente não tem... O setor privado, ele sempre está apanhando. Então aí vem questão, por exemplo, o Brasil tenta incentivar o cooperativismo. Mas a gente tira isso, tira aquilo. Mas é totalmente de forma... Só no Sul, né? Um pouquinho que é um pouco melhor, mais organizado. Mas não tem muita base, não vai tanto para frente. Aí a gente tem o MEI, que você falou. Tem várias coisas. Por exemplo, se a pessoa não estiver trabalhando, ela tem que mesmo assim pagar, né, alguma coisa para manter, para ter aposentadoria. Só se aposenta com salário mínimo. Então, assim, são coisas que precarizam o trabalho no país. Faz muito sentido isso. Precariza muito. Então, não é a arrecadação, é como ela é feita. Então, estão discutindo ainda. Olha que louco como o Brasil é. O Guedes fez uma análise da reforma tributária, que já se vem de 10 anos ou mais de estudo. E a Câmara, né, já tem outro projeto também. Então, já tem um bolo complicado. Então, é interesse de quem fazer? Então, tem muito isso, que é o que a gente falou no início sobre a coalizão política, que quando mistura muito, até para aprovar uma política pública, é complicado, porque já entra a bagunça daí. Esse é uma questão muito interessante, né? Porque a gente tem algumas muletas, né? A gente... Por exemplo, assim, o que a gente fala nos bastidores, né? Tem a questão do populismo, de políticas públicas que já vem assim, a CLT mesmo desde a era Vargas. Então existem benefícios, por exemplo, que a gente tem que virou muleta. A gente já não tem
aquele despreendimento econômico, que nem são países que a gente se espelha, mas a gente fala muito, né? Estados Unidos, né? Você tem trabalho 3, 4 no dia, você saiu do emprego, já tem outro ali na esquina. Lá não tem regra trabalhista, pelo menos que eu conheça, não tanto quanto aqui. Deve ter uma ou outra, mas essa engrenagem lá, ela roda muito mais, ela roda de um jeito muito diferente daqui. Então, a pessoa, às vezes, por exemplo, aqui, né, a gente perde emprego, uma coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer para não ter maiores problemas econômicos é entrar numa área de comércio informal, né? Ou vender uma coisinha, uma empadinha, uma coxinha, ou fazer um negócio, sei lá, um negócio de papelaria, ou estampar caneca. A gente sempre dá um jeitinho para a gente não deixar as coisas saírem do trilho. Para essas pessoas assim que estão na informalidade ou que começaram na informalidade, ainda não tem essa tributação ou não entrou no MEI, ela deve começar a perceber mais como funciona a coisa, porque tem gente que confunde. Por exemplo, ela saiu e pegou de seguro-desemprego. Ela pegando o seguro-desemprego, ela já mistura com a renda que ela está fazendo. Existe uma certa fórmula, né, um certo cálculo que a pessoa deve fazer para não se perder enquanto está na informalidade, que inclusive pode se tornar a sua renda principal. Não é mais ou menos por aí quem está na informalidade tem essa receitinha de custo e tudo mais para começar a entrar no eixo de novo? Primeiramente, assim, um assunto bem interessante. Primeiramente, se a gente pega uma redução, recuo, na verdade, recuo do desemprego que houve nos últimos trimestres, todos eles foram impulsionados pela informalidade e subempregos, né? Então a pessoa trabalha horas reduzidas, ganhando pouco, ela fica trabalhando em várias outras para fazer aquele dinheiro, né, que fazia antes. Primeiro de tudo, assim, vamos colocar aí, com a inflação alta, o nosso poder de compra foi diminuído. A gente tem aí R$100 valendo R$13,79 de poder de compra, R$10 um e pouco, 1,39, 1,38, né? Então, vamos por aí. Então, quando essa pessoa entrou na informalidade, ela caiu e falou, meu Deus, vamos botar o cenário da pandemia. Ela caiu, de paraquedas mesmo, ela não esperava, por isso que a gente tem que colocar na nossa mente. E o brasileiro tem que saber que não existe estabilidade. Pode ter uma leizinha que muda, pode ter uma coisinha que muda. Então, está na hora, mais do que nunca, a gente falou de aprender na escola sobre isso. Reserva de emergência, a gente vai falar daqui a pouco. Então, quando ele cai na informalidade, ele já está com um filho na escola, precisando de remédio. Aí o gás subiu, aquele dinheiro dele, que ele ganhava, não vale mais aquele valor. Então, o seu salário, o salário do seu amigo, etc., não é mais aquele dinheiro. Então, a gente vai falar sobre investimento lá na frente. Aí eu estou falando de formalidade e renda extra. Então, o que acontece? Mesmo que essas pessoas não tivessem na informalidade, eu vou falar da informalidade também, tranquilo, aquele dinheiro só que ela ganhava não dá para investir, tem que fazer renda extra. Por quê? Porque se a gente for corrigir, aí tem a calculadora do cidadão, viu, gente, do Banco Central, é grátis. Você coloca lá quanto seu dinheiro você ganha e quanto ele está valendo hoje. Pronto. Então, só daí você fala, poxa, esse dinheiro que eu ganho X, não dá mais para comprar Y. Exato. Então, o que eu faço? Eu faço mais renda. Então, é isso que a informalidade traz um paraquedas, a pessoa faz qualquer coisa, depois ela pensa, vou colocar se está valendo a pena. Porque eu posso estar pagando para trabalhar, porque o preço que eu praticava antes, por algum serviço que eu fazia extra, não é mais, porque a luz subiu. O gás subiu. Então, se eu for fazer um certo tipo de trabalho, eu vou ter um custo maior. E é por isso que as pessoas têm ido para a internet, muitas coisas, a maioria, né? Sobre os bens intangíveis, né? Então, a informalidade, ela trouxe, né, que a pessoa foi, porque assim, ó, Kleber, se falam muito assim, ó, mas as pessoas estão na informalidade porque elas querem pensar por si, elas não querem ser empregados, mas que a gente tem que tratar de um assunto sério e de que essas pessoas estão na formalidade não é porque querem, mas a partir do momento que estão, vão ter que mudar a realidade, né? Então não pode ficar vendo a banda passar cantando coisas de amor, infelizmente. Então tem que procurar renda extras que vá complementar.
E aí, nesse sentido que eu sempre falo de uma reserva de emergência de 6 meses, se a pessoa continuar fazendo busca por renda extra. Tem vários, você pode cuidar de cachorro na sua casa. O meu Certo. pai mesmo, assim, ele já está aposentado, ele falou, eu amo cachorro, tem uma areazinha aqui de um quintal, ele arrumou e começou a cuidar dos cachorrinhos e a parte de casa para dormir, passar aí com os bichinhos e tem ganhado o dinheiro dele também. E a minha irmã gosta de fazer Airbnb na casa dela, que é muito grande. Então tem várias oportunidades da pessoa hoje enxergar por outro prisma, principalmente do momento de crise que nós vivemos, a gente tem que inovar, né? Entendi. Porque essas questões elas são muito pertinentes, porque a gente acaba não se atentando a isso, né? Você falou da reserva de emergência, eu até vou puxar esse gancho para a gente falar sobre isso um pouco mais, porque eu vejo que muita gente às vezes ela até tem uma reserva, ela até tem, né, para você que está em casa, você até tem ali um dinheirinho guardado, um pé de meia. Mas vem uma questão que é muito natural acontecer, aconteceu comigo, acontece com várias pessoas, e é uma coisa que eu vou te perguntar também, sobre, por exemplo, o cartão de crédito. Tem gente que tem dois, três, tem um limite exorbitante e tudo mais. Na verdade, o cartão de crédito, ele é herói ou ele é vilão? Porque o meu já acabou várias vezes com a minha reserva de emergência. Fala um pouco pra gente como que a gente pode se atentar mais a esses detalhes aí, porque a oferta de cartão de crédito você tem aos montes, chega no celular e tudo mais. Como a gente deve se atentar mais ou menos a essa questão da reserva de emergência e do cartão de crédito, por exemplo? Primeiramente, eu sempre falo que na economia tudo depende. E cartão de crédito depende também. Não vou chegar e falar assim, ó, é um vilão. Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu tenho um limite X, eu uso mais débito também, e um limite X do crédito. Certo. Por que é educação financeira? E aí você falou Ah, num ponto importante. A gente não ensina só a obter, mas também a pagar a conta, a diminuir o consumismo isso, supérfluo exato. e ao autoconhecimento, que vai gerar uma disciplina também. Quando eu me conheço, eu sei de mim e eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir X, porque eu sei que em algum momento eu posso tocar um terror, aparecer alguma coisa, eu achar que vou passar o cartão e ele é de brinquedo, pode para mês que vem, aí parcelo, aí um exemplo, aí A parcela, gente acaba se esquece que tem tornando o pior parcelado, inimigo, né, nesse caso o financeiro pior aí, né? inimigo. Aí você parcela, aí já tem uma outra parcela para vencer, vai somando, aí vai juntando. A junção dessas parcelas vira uma bola de neve. E aí a pessoa às vezes quer pagar o mínimo, porque não recebeu tudo. Aí que vem tudo, aí vem IOF, vira Isso, uma bola de neve real. exato. Então, primeiramente, tem pessoas que eu conheço, eu assim, eu uso na medida como eu me conheço, com um limite X. Dá super ok. Tem pessoas que usam para ter milhas, então elas têm uma organização muito grande, elas não pagam a anuidade, então ela faz um jogo de cintura e fala, não, eu tenho um cartão com limite X, mas eu mesmo bebendo, tocando terror por aí, eu não gasto. Então vai da pessoa. Por isso que a educação financeira é mudança de hábito, mudança de paradigma. Né? Num curso que é bem detalhado, você vai aprender a se conhecer. E se conhecendo, você vai ver se é vilão para você ou se é um herói, te salvou em alguma situação. Porque o que é Sim, remédio para mim pode ser veneno para você. entendi. Ele é salvo em várias vezes, mas é o que você falou. Se você tiver ali o seu autoconhecimento, sabe que as coisas estão encarecendo, porque quando você comprou e você parcelou, você tem uma parcela meio que fixa ali. Agora, se você sobra um limitezinho e você não se conhecer, não tiver um autocontrole, com certeza ele vai acabar ferrando a tua finança. Mas sobre essa reserva de emergência, a gente consegue montar, porque o salário não está muito. Tem gente que paga aluguel, tem contas que são fixas, como eu falei, ou acaba uma conta e entra em outra e tudo mais. Como essa reserva de emergência, você falou, ela cai necessariamente, por exemplo, só numa poupança ou eu posso investir hoje
É um bom negócio? Dá para investir com pouco? Porque tem aquele negócio do investimento, que a gente também falou nos bastidores. Tem a questão do investimento a longo prazo, a médio prazo e assim por diante. O investimento hoje, como está a economia hoje, seria uma boa para a nossa reserva de emergência? Olha, são tantas perguntas em uma, né, Kleber? Mas É, assim, ó, não é que é uma boa, é o que tem que fazer. Eu vou te explicar o porquê. Primeiramente, voltando lá atrás sobre o cartão de crédito, você é preciso. Eu tenho uma tabela chamada ABCD, né, que é da FGV, inclusive, e ele entra como descartáveis. Então, para que você quer certo. 2, 3 cartões? Você vai se perder, né? E a pessoa às vezes esquece de anuidade, cobra isso, cobra aquilo. Enfim, esse é um ponto. O outro, você falou sobre a reserva de emergência. E a gente foi lá atrás, antes Sim, dessa conversa aqui, e falou sobre a renda extra. isso. Então a gente sabe que com o dinheiro de hoje, com X, não se compra Y mais, assim, não se compra mais. Você tem uma quantidade e aí o outro aumentou. Então você sabe que agora você tem que correr para pagar os boletos, não sei o que e tal. Tem gente que Isso. vira para mim e fala assim: eu não tenho dinheiro nem para pagar boleto, como é que eu vou fazer isso? E eu fiz a gente É realizou um verdade. trabalho na faculdade, no doutorado, um conhecido meu, que era o seguinte: tinham pessoas que estavam desempregadas e a União fez a força. Elas começaram a vender brigadeiro, juntou um só gás e aí começou a ir nos pontos e praticar o preço atual e conseguiu daí fazer mais coisas, se juntar com o resto da família e sair do vermelho. E aí, o que, que as rendas extras podem fazer com a reserva de emergência? Aquele dinheiro novo que entrar, você pode fazer, por exemplo, você fica sem trabalhar 6 meses. Então, quanto que Hum, você vai juntar por mês para que você consiga ficar 6 meses sem um trabalho, ou um ano? E depende muito de quem vai ter essa condição ou não. E a reserva de emergência é para você ter uma liquidez, ou seja, você pode tirar o dinheiro quando quiser. E aí eu faço uma tabela de onde possivelmente você pode aplicar sem necessariamente pagar imposto de renda e nem também tirar o dinheiro na hora que você quiser. E é nesse sentido que as pessoas têm aplicado na poupança, porque é uma conhecida velha das pessoas. Então as pessoas sentem mais segura ali, é mais fácil, vou na caixa, vou fazer isso, vou aplicar. Só que a poupança, ela não está ah, corrigindo mais o dinheiro da inflação. A gente falou de inflação, aumento generalizado de preços. sim. Então, com a moeda desvalorizada e a gente não está pagando, não está recebendo mais aquele valor nominal, ela é R$ 100 é nominal, mas qual é o valor real dela? Tá. Então, você tem que investir para corrigir o seu dinheiro. E a poupança tem dois cálculos, vocês sabem, né? Os Ah, dois cálculos. Foi feito em 2012. Quando a Selic estava 8,5 ou abaixo, certo. o que que acontece? Tem um cálculo da TR, que é a taxa referencial, que estava zerada até 2017, a gente vai falar que ela dá uma crescidinha, mais 70% da Selic. Agora que a Selic está 11,75, ela... Subiu. O que que Disparou. acontece? TR mais 0,5%, que dá 6,17 ao ano. Muito abaixo da inflação, que está Sim. 10,38 ao ano. Você entendeu? Que aí não Entendi, está entendi. valendo a pena a poupança, porque Aham. assim, a pessoa, então agora eu vou ganhar com a TR. A TR ainda está próxima de zero, mas ao ano ela vai fazer uma diferença. Mas vai fazer mais diferença para quem vai pagar os juros, Você como financiamento de uma casa, não para quem vai receber. tá compensando então a Entendeu? gente fazer como você falou, a questão de fazer uma tabelinha e aplicar em vários investimentos, no caso, CDI, Isso, eu outros tenho umas investimentos e ideias. tal. Porque, pelo que a gente está conversando, a poupança, por mais que ela tenha a fama dela e tudo mais, perto do benefício que outros fatores financeiros oferecem, compensa você investir, até que a gente Isso. trocou informações, compensa você investir em quem paga 100% do CDI ou 200% do CDI, a longo prazo, no caso, né? Não, ó, por exemplo, eu tenho um Ah, exemplo que eu gosto de dar para as pessoas. Vamos lá. tá, Não tem as carteiras digitais? Não sei sim, se você já ouviu falar de um aplicativo chamado 99, que é de sim, aplicativo de Uber. Tem a 99 Pay, tá 220% do CDI.
até Certo. 5 mil reais. Então a pessoa vai, paga um boleto por ali, ganha um cashback. Bota crédito no celular por ali, cashback. Ou o cartão de crédito também pode auxiliar nessa coisa. Ah, mas eu ia comprar um tal coisa. Botar crédito pelo cartão, então já bota ali. Já ganha o cashback. Um exemplo, para usar de maneira Tranquilo, organizada. certo. PicPay, Aham. o Inter, Nubank, são carteiras digitais, né? Você pode deixar o dinheiro e vai rendendo. Isso aí é de curto prazo. Tem outra de curto e médio prazo, se chama Letras de Crédito Imobiliário, chamado LCI, do Banco do Sim. Brasil ou de outros lugares também, que dá o do Banco do Brasil tá tendo 86% do CDI. O que é CDI? Certificado de Depósito Interbancário, que ocorre entre os bancos. Um banco A empresta para o outro para não fechar no vermelho, eu te empresto, também se emprestam, né? Então, Sim. isso eles dão para o cliente e botam uma taxa. Então, as pessoas emprestam dinheiro para o banco. Então, está 86%. Eu indico também. Aí a gente vai para os títulos públicos. Tem atrelado ao PCA, tem o Tesouro Selic 2025 agora. Sim. Tem vários assim que eu posso botar setinha, meu filho, vai nesse. Vai nesse. Porque a gente tem que dividir. Ao de longo prazo, é interessante demais para eu, porque assim, olha qual a Aham. importância, eu fico empolgada, porque a importância de você Sim. estudar educação financeira desde a base. Porque nesse momento que a gente está de crise, Ah. é ônus para um e bônus para outro. O que a gente tem que pensar? Eu vou Ah. comprar um carro, que o carro Sim. está valendo o dobro. Eu vou comprar só se tiver muito para trabalho, Claro. ver uma possibilidade, um custo-benefício. Se ele for um bem de capital, você vai fazer receita com carro. Mas para bem de consumo é melhor esperar um pouco. Por quê? Porque é um momento que a economia está dizendo assim, invista seu dinheiro. Porque Entendi. com a taxa de juros em alta, é Sim. hora de você lucrar com os juros compostos, que é exponencial, tu vai pagar. Ah, mas eu vou fazer um financiamento, aí tu vai pagar para o banco, em Certo. vez de tu ganhar o dinheiro, porque o Aham. brasileiro tem dinheirofobia, ganhou dinheiro, gastou, né? É verdade. Tem várias crenças, acha que vai para o inferno, tem uns, né, que é avareza, ter dinheiro. Não pensa assim, não, eu estou investindo meu dinheiro porque eu estou corrigindo primeiramente ele da inflação. Na verdade, o Ah. dinheiro que você está ganhando, o rendimento, é o seu Sim. dinheiro que seria nominal lá em 94, 95, 2000 e pouco, É. 2008, antes da Sim. marola, né? É verdade. 2009, 2010. Então, assim, é o seu dinheiro que você acha que está ganhando de rendimento. Na verdade, você está corrigindo ele da inflação. Sim. É Então, aquele negócio, né? Por exemplo, a taxa Selic mesmo que você mencionou. Ela é ruim por um lado, porque afeta alguns de uma maneira, mas ela é boa para quem investe, por exemplo. Quando ela tá alta, você pode ganhar um dinheirinho a mais ali se você investe na Selic, por exemplo. Não é mais ou isso. menos isso? Isso, porque, ó que interessante você perguntou. Por que é importante estudar educação financeira e economia? Não é economia para falar do economês e subir e análises mais profundas, o básico. Por quê? Porque um momento de ciclo, a gente tem recessão, depressão, prosperidade. O momento está dizendo em linguagem para você que é um momento do quem vai abrir um negócio se atentar aos parâmetros e segurar um pouco no financiamento. Quem tem o dinheiro à Sim. vista já fazer negócio, porque muita gente também se atropelou e tem o outro que vai fazer o dinheiro comprar à vista. E aí entra aquela coisa, quem é que está ganhando dinheiro com isso? Né? Os investidores. Certo. Tem gente que abre negócio aqui também, uma rede belga, acho que eu comentei contigo também, Sim, que é foi. padaria, um monte de coisa. Eles juntaram, eles têm muito investimento. Falaram que o Brasil é muito complicado para empreender, mas eles enxergaram um bom negócio para eles. Então, de repente, enxergar um bom negócio, você ter o dinheiro na mão é melhor do que você fazer financiamento, até porque a economia está mandando um recado. Olha, não é o momento de Ah. financiar, porque os juros estão em alta. Não é o Sim. momento de fazer parcelamento alto, por quê? Você vai pagar juros. É o momento de ter resiliência e ir para as rendas extras. Muita gente tem, eu procuro também, eu dou palestras, né? Hoje eu saí para o doutorado, Sim. fazendo doutorado, mas eu estou ligada nisso, em palestras, em cursos. O próprio Sim. podcast também é um bem intangível, é um infoproduto, né? Que você pode fazer propaganda, pode É. gerar tudo isso. Então, as pessoas têm que entender que a gente tem que correr atrás
de fazer coisas novas. Sim. No momento de crise, a gente inova, né? Então, eu levo sempre esse positivismo, porque se a gente ficar com negativismo, não vai adiantar nada. Não vai, porque é uma coisa que, se você ficar nessa do negativismo e ficar batendo nessa tecla, só vai atrasar a sua vida, não vai adiantar. Você vai ter que acordar para uma realidade que é essa. Por falar nessa realidade, hoje você vê economicamente que não tem como, não que não tem como, mas que seria melhor a gente começar a acostumar com a renda extra. É melhor a gente começar a planejar uma renda extra que dê frutos. Às vezes as pessoas têm 2 jornadas, por exemplo, coisas que são bem pesadas. Na questão de uma renda extra, independente se é 1 hora, 2 horas ou mais horas, independente, a questão não é essa. Mas a gente tem que começar a acostumar com uma renda extra por causa da economia que está hoje, no eixo que a gente está hoje. Tem muitas pessoas que perguntam assim, mas quando que o mercado de trabalho vai voltar ao normal? Eu na minha análise, eu acredito que nem em 2022 agora, nem em 2023, totalmente, talvez ali final de 2023 ou um pouco meados, uns 2, 3 meses antes, pode ser que respire um pouco mais. A minha ideia é que a gente não pode ter uma ferramenta dessa na mão, com internet, e ficar de fora dessa. Se você faz um trabalho, publica no Instagram o que você faz. Se você tem alguma coisa que você possa vender, você vende. Mas eu não tenho nada, então se inscreve em afiliados. A Hotmart e a Monetize tem feito isso. Então você vai lá, monta um Instagram de manicure ou pedicure, alguma coisa, e vende os equipamentos, as coisas do Hotmart. Mas eu quero trabalhar com coisas mais tangíveis. Então vai cuidar do cachorro, aluga um quarto na sua casa. Mas a minha casa é muito grande e tal. Eu queria pelo Airbnb. Então eu quero alugar um quarto na minha casa e fazer um contratozinho de tal dia para tal dias para o outro, fazer tudo direitinho, ver as taxas que o Airbnb cobra, que é bem baixinho. Então, assim, hoje a gente fala também de Uber, essas coisas, mas a gasolina está tão em alta, né, combustível, então hoje não tem falado tanto. Mas as pessoas buscarem algo na internet para poder vender, para poder fazer. Então, assim, a gente se segura muito na estabilidade do serviço público, da formalidade. Não estou dizendo que não tem que deixar de estudar, fazer isso e aquilo. Por isso que é importante fazer uma educação financeira, entender o que é uma renda extra. E outra, Kleber, quando essas pessoas começarem a investir, vai gerar uma energia tão grande. Porque, primeiramente, o que é um investimento? O que é isso? É uma busca pelos seus sonhos, objetivos. O meu é um, o seu é outro, o de fulano é outro. E o dinheiro, ele é um trabalhador nosso, porque antes tinha um escambo, né? E depois veio a moeda. Então, muita gente colocou o dinheiro como se fosse a raiz de todo mal. É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu, sendo que camelo, agulha, no Oriente Médio, era aquela porta que o camelo passava de Tem gente que confunde muito isso, é verdade. E na tradução original, na Bíblia, ele diz sobre a soberba, sobre as pessoas soberbas, pessoas que... não é o rico de dinheiro, de prosperidade. Né? Então, é muito a interpretação, esse conformismo, o assistencialismo, né? Que o brasileiro muitas vezes tem. Não vou dizer que a gente não é penalizado, né? A gente é muito complicado empreender no Brasil. Mas a gente tem que parar um pouco com isso. Porque eu não posso. É verdade. E dar uma chance a si mesmo. Falar assim, vem cá, o que tem para fazer? Vamos tentar, vamos lá. Vamos errar, mas a gente vai acertar. Não é fácil, exatamente. Mas é possível. É tanto que o pessoal, como você falou e falou muito bem, o pessoal demoniza o dinheiro. Eu acho que tem alguns que até gostaria de ter aquela condição, por não ter, acaba, né, fazendo um comentário maldoso. Você falou de uma passagem muito legal, tem uma outra passagem que Jesus, ele é hospedado na casa de um rico. O rico chama ele para curar o empregado dele, e saindo feito um milagre ali, ele chama a atenção de todos que o seguiam. Ele falou, esse homem, inclusive rico, né,
esse homem aqui, ele tem mais fé que vocês, pessoas que me seguem. Porque tinham pessoas que seguiam ele por interesse. E nunca ele, até tem outra passagem que fala de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele nunca demonizou o dinheiro, ele é potencialmente uma coisa que é a nossa ajuda. Porque se você me emprega, eu trago sustento de casa, é uma engrenagem. A coisa funciona ali como uma engrenagem, não tem muito para onde correr. A vida é assim. Então tem pessoas realmente que potencializam o dinheiro para o mal, e não é bem assim que funciona. Mas por falar em potencializar o dinheiro para o mal, eu vou fazer uma pergunta para você. A gente já conversou isso uma certa vez. Fala para mim uma coisa. A questão, por exemplo, a gente vai voltar um pouco para a macroeconomia. A questão, por exemplo, da corrupção. O que afetou, por exemplo, a economia do Brasil nos últimos tempos? A pandemia afetou mais ou a corrupção afetou mais? O que você acha? Olha, a pandemia é uma crise, né, sanitária que houve e pegou todo mundo, né, de surpresa. E a gente não vai ficar atacando, mas fulano podia ser mais assim. Não, foi uma crise, as pessoas foram pegas e tudo mais. Eu chamo a corrupção de uma doença crônica, né? É verdade. É uma coisa que fica ali, é aquela ferida. Você sempre coloca o dedo ali, ela não sara, ela não tem cura, ela não muda, não permite que as pessoas inovem, porque o nosso dinheiro vai para a mão errada e não tem retorno para a sociedade, não tem nada. A pandemia, assim, o vírus está aí, a gente vai convivendo, vai tomando vacina, vai melhorando, né, vai curando, assim, curando que eu digo assim, vai tirando, né, esse momento, a gente vai aprender coisas novas, a gente foi pego de surpresa, né? Mas a corrupção não, ela é uma coisa que se alastra. Sim. E aí é uma coisa que tem no Brasil de que roubou mais faz, e que não, esse roubou mais, mas esse fez alguma coisa, roubou mais fez, mas esse aqui fez isso, mas roubou só um pouquinho, quer dizer, um dinheiro nosso, entendeu? Sim. Tem uma questão que tem um livro até de macroeconomia, de introdução à economia. Diz o seguinte, eles estão falando sobre crescimento e desenvolvimento e colocam um adendo América Latina e fala muito sobre corrupção, entendeu? Populismo, etc. E como que a gente separa muito crescimento e desenvolvimento. Gregory Mann, que é um cara da economia, Kleber, que ele, escritor e tudo mais, ele faz uma crítica ao PIB, né? Porque o PIB mostra o quanto que a gente cresceu, mas não mostra a evolução. Se a gente mostrar o homem mais rico do mundo lá, décadas atrás, bem atrás, acho que 1905, não sei precisamente, ou mais um pouco antes, de Rockefeller, né? E aí, antes da penicilina, né? Então, aí ele compara com um americano, classe média, e tem muito mais recursos, até avião, né, para poder sair e ir para o lugar, remédio, a medicina avançou. Então, o avanço do desenvolvimento, né? Então, o crescimento não é só quantitativo, ele é qualitativo também. Então, eles unem mais isso. É igual falar eu vou entrar em corrupção, como que atrapalha? Quando a gente fala, por exemplo, de isso, né, da qualidade, e do capital humano e capital intelectual, que subentende-se lá fora de que o capital humano é o capital intelectual. Não, no Brasil, se tiver capital intelectual que vai criar alguma tecnologia, ele vai embora. Porque ele não tem espaço para criar. Vai dizer logo que está roubando, que não é bem assim, rouba uma patente do cara, o cara não tem 2 anos nem para fazer o trabalho dele, ele vai ser aproveitado nos Estados Unidos e vai trabalhar com cibernética, capacidade cibernética, né? Então ele vai ser aproveitado em outro canto. Então aqui tem capital humano para terminar a faculdade, trabalhar ali, olha lá, e ir para a informalidade. Então tem que mudar muita coisa, né? E a corrupção, ela atrapalha isso, porque o dinheiro que era para educação, de qualidade, foi sucateado. O dinheiro da merenda da criança, que o povo prega, foi roubada para comprar a bolsa da Louis Vuitton, da mulher, do homem, do povo, para andar com o helicóptero rodando, né? Com dinheiro público. Então, assim, a corrupção é algo que vem desde lá atrás, né? Você vê Dom Pedro, eu digo o povo que ficou, botou o filho, botou aí depois disse que foi humanitário,
a abolição da escravatura, mentira, foi as nações, né? Foi a Inglaterra que veio e disse assim, ó, Sim. tem que liberar aí por conta do mercado. Então, assim, é muita coisa que a gente vai aprendendo Ah, historicamente, que é sim. bom pra gente. Entre o populismo na América Latina, lá em Perón, né, com Perón, o peronismo na Argentina. A Argentina Foi. era a Europa, parecia a Europa. Europa, aí vem o Exatamente. peronismo, tem gente que idolatra. Aí entra no Brasil, entra em outros lugares, o pai dos pobres, né? Então, aquela coisa, ah, o petróleo é nosso, não é? Então, quem quer fazer alguma coisa não presta. Sim. Dutra é o presidente antes dos militares, que é uma visão incrível, também foi penalizado. Foi. Então, a gente tem a corrupção crônica, entendeu? Entrelaçada, principalmente na América Latina, que incorpora o capitalismo tardio. É complicado, viu? Sim. E retirar isso, Sim, é né? porque também a gente tem um problema em que são várias esferas, né? Você pode ter corrupção na área municipal, estadual, federal. É que a que mais é emblemática, mais de manchete é sempre a federal ou estadual, dependendo do estado que se fala, porque eu vejo muito na mídia que tem estados que não se falam, até uma. Se falam ali dentro, não chega numa magnitude de chegar a todo o Isso. Brasil, por exemplo, infelizmente. É meio que seletiva, né? Manchete é uma coisa seletiva. Mas, por exemplo, assim, a gente teve esse negócio da corrupção, quem foi acusado de corrupção lá atrás hoje tá tentando se eleger novamente e tudo mais. E esse ano é um ano muito importante porque é um ano de eleição. E a eleição, ela traz um impacto econômico, né? Ela sempre traz um impacto econômico de você, se eu mudar, será que vai melhorar? Se eu manter, eu ainda tenho esperança, fica esse negócio. O quão a eleição pode deixar mais dinâmica ou atrasar a economia, ou qual o impacto que ela pode causar, não só perto da eleição, mas o ano todo, na verdade, ou candidato A ou B vai assumir o próximo governo. A expectativa do mercado é o que eu queria lembrar. A expectativa era como fica isso na economia. A gente pode falar primeiramente de forma interna, que é, por exemplo, toda vez de eleição, a gente já ultrapassou aí o teto de gastos, né? Então, aí, eleição também, a inflação, consequentemente, vai ser pressionada também, creio eu, acredito nisso, possivelmente. E externo é o seguinte, você tem aí possíveis, vamos colocar que o Brasil é polarizado. A gente tem candidato A e candidato B, né? Candidato L e candidato JB, né? Então, o que acontece? Nesses dois cenários, o que o mercado enxerga? No governo atual, não tem intervenção do Banco Central e os juros estão mais altos, então os investidores vão nessa. Se possivelmente entrar o outro candidato com uma política mais desenvolvimentista Certo. e interferir um pouco mais no Banco Central, então diminuir a taxa de juros, entrando com uma política mais keynesiana, que significa o quê? Abertura via consumo, né, para tipo as pessoas trabalharem, gerar mais emprego, as pessoas trabalharem, gerar renda e aí comprarem, mas é muito de curto prazo, muitas coisas. Então, o que acontece? Os juros não vai ser atrativos para o investimento. Então, o mercado já consegue ver pela análise de quem está subindo, quem está descendo, quem está no páreo, Sim. fazer esse jogo de cintura. Falar, olha, não vou já colocar meu dinheiro todo lá, no longuíssimo prazo. Eu vou colocar ele no médio. Porque Ah. se der alguma coisa, eu tiro. Aham. Então, eu vou já evitar mais isso, eu vou evitar mais aquilo. Então, porque você tem que analisar os possíveis cenários. Sim. Então, e o que é importante internamente? Analisar a política econômica, porque, Kleber, a gente tem um problema, e eu falei de maneira geral, Sim, e tranquilo. sempre levando a questão interna, Aham. né, que vai ter inflação e tal. A gente tem que analisar, e a gente não tem essa posse do lobby. Porque lá nos Estados Unidos, ou esses países, eu falo Ah. Estados Unidos porque, queira ou não, nós somos a periferia do centro capitalista, e de Sei. qualquer forma dos Estados Unidos, né? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, mas lá o Hillary Clinton, vamos colocar lá, né? Sim. Foi a Hillary, né? E ela tinha
pessoas querendo construir ponte, construir isso e aquilo. O que os americanos viram? Não, vamos votar em Trump, porque ele já tem dinheiro, não precisa de lobby. Então, Sei. nos Estados Unidos, quem é que mais manda na economia? São 75 ou mais as corporações. Sim. Então, os americanos estavam cansados disso, toda aquela dinâmica. Enfim, então a gente tem que analisar aqui no Brasil, a gente não tem acesso. Então, entra um cara que possivelmente pode ser um boi de piranha. Você sabe o que é isso? Você bota um boi lá e aí passa com os novos, deixa outro sangrando. O que eu quero dizer com isso? A gente não tem noção do que está por trás. Certo. O que a gente pode ver também o que ele fala que vai beneficiar, as falácias, e o que ele propõe para a economia e para a política, em formato de coalizão política. Como é que está esse governo lá dentro das conjunturas econômicas dos partidos? A gente tem um problema de partido aqui também. São fragmentados. Certo. Tem o Partido Verde, Partido Cristão, Partido não sei o quê, Partido do Passarinho, enfim, N partidos que não faz com que a gente tenha coalizão política e aquela missão, aquele foco. Exatamente. Então, nisso, você entendeu? Aí você coloca... Nos Estados Unidos são apenas 4 partidos, mas sempre quem vai para as cabeças são 2. Os republicanos, lá tem uma esquerda assumida. Eu não diria extrema esquerda, que eu não... Esse negócio de extremo eu acho que vai além de opinião, é uma coisa muito mais acentuada. Mas tem o partido de esquerda e tem o outro partido que é o Democratas e o Republicano. Tem alguns que falam que o Democratas é de esquerda também, mas enfim, não é o assunto. Lá eles são 4 partidos só. Aqui a gente tem, acho que mais de 40 partidos. E na hora da eleição, vamos fazer a coligação, vamos. Então vamos fazer esse, vamos apoiar o candidato. A gente tem essa aqui. Eu acho que o partido, para quem quer uma renda extra, eu acho que o partido é um bom negócio. Porque eu vejo tem o partido do Emael, acho que quem trouxe isso uma vez, essa informação, foi o Augusto Nunes, da Jovem Pan. Ele tem aquele partido do Democrata Cristão, DC, e eles ganham 4 milhões ano. E é um partido minúsculo, é um partido pequeno. Então, não é eleito, ele faz a propaganda ali que tem que fazer e tudo mais, e eles administram isso. Então, eu acho que a gente, tanto o público quanto o eleitorado e quem participa dentro, acho que poderia diminuir isso daí, né, Lorena? Porque a gente tem uma gama muito imensa, a gente podia diminuir isso para as cabeças, fazer uma candidatura mais tranquila e a gente não deixar tão oneroso, né? É caro manter partido político, né? Você mais do que ninguém sabe disso, que é dos nossos bolsos que o fundo eleitoral é milhões, né? E isso, se fosse aplicado em outras searas, a gente teria uma resposta muito mais afetiva, né? Muito bom. E eu fico empolgada, né? Falando aí, assunto interessante. Quando eu falei lá atrás sobre a questão por exemplo, investir, pronto, um ponto importante. Deixar, né, aumenta as exportações para os produtores, mas deixar uma parte no país, aí se pergunta assim, vai tirar de onde? Eu fiz um artigo sobre isso, claro, porque tudo se tira de algum lugar. Do fundo eleitoral. Sim. Se você tem uma política organizada e o fundo eleitoral você pode tirar parte para os protagonistas do país, que somos nós, porque a gente que botou a pessoa lá. Então, essa parte seria para quê? Para nós, que seria a questão do representante de Estado. Sim. Fazer isso? Não, mas não se pensa nisso, já pensa em gastar, já trocar auxílio Bolsa Família por Auxílio Brasil, tem custo de transição, vai se pensando, vai deixando o negócio correr. Sim. E aí acontece toda essa distorção. E eu não estou dizendo só do atual, não. O passado, sempre trazendo problemáticas, né? Então, nesse sentido, eu acho que o fundo eleitoral seria para isso, coligação, esses partidos que vão enchendo linguiça, digamos, né? Para poder encher os bolsos com o nosso dinheiro. As pessoas, quando fossem fazer protesto, têm que protestar isso. Por isso que é importante ter conhecimento. E eu falo de capital, de educação com mais qualidade também. Para as pessoas entenderem, olha, isso está saindo do nosso bolso.
né, um cara chegar na TV e dizer, eu vou fazer isso, e o povo vai ter dinheiro, e saber que o aumento do papel moeda vai gerar mais inflação. Sim, E que a inflação vai exatamente. corroer o poder de compra do mais pobre, porque se os preços estão aqui, se compra bem menos. Então é isso que é importante. Ninguém fala, a gente vai botar a educação na escola infantil, porque se fala muito no governo até atual. Sim, Mas eu acho que não tem interesse que a gente mude a nossa educação, né? Por exemplo, eu questionaria por que o lobby não tem transparência aqui no país. sim, Porque a gente sabe que as empresas estão por trás, os marqueteiros, né, que transformam, que você vai falar, você vai vestir. exatamente. Mas se eu ganhar, eu vou querer tal coisa. O que está sendo destinado a isso? Não tem transparência, o povo não sabe nem que é lobby. Se você falar que é lobby, pensa que é alguma coisa de sequestro, alguma coisa assim, porque não sabe. Fala, o que é isso? É cachorro? Não sei o quê. Eu tô brincando, assim, mas Exato. as pessoas não sabem que fica achando que é um nome absurdo, um nome louco. O que é isso? Que loucura é essa aqui? O que é isso? Então, quando eu dava. Agora eu tô afastada da sala de aula, porque eu tô fazendo doutorado, mas quando eu dou aula, eu levo sempre isso. Eu vou falar de economia brasileira, eu falo da economia em si e da política. Uhum. Não é a política de que fulano é legal, não. Vamos ver o que aconteceu na história, no recorte, que ele usou a coalizão política. Não teve. Isso aqui foi usado em quê? O plano real foi o quê? Uma política de Estado e não de governo. Política de Estado passa de governo para governo. Ele é mais positivo. Então, Sim. assim, são várias coisas que a gente vê na TV, eles falando. É verdade. Não vai mudar, mas aí, porque a Petrobras é do Brasil e tá fazendo isso quando era. Não é isso. Sim. Parece que o Brasil é isolado do resto do mundo e. Como Claro, se fosse uma ilha, né? Nós temos nossas especificidades. Ok. Uhum. Foi feito X coisa, beleza, zerou isso, agora vai ser zerado PIS e COFINS, né, o ano inteiro. Vai ser feito coisas para desonerar, ok. Mas o ponto de partida, realmente para ficar folgado, não é só esse. É só uma tranquilo. adenda, assim, eu folguei aqui. Uma certa vez um rapaz falou assim, mas o Brasil tem tecnologia disso, tem não sei o que. Eu virei assim, eu falei assim, de onde? Porque a tecnologia que a gente tem, aí eu sou um pouco, a pessoa, você não está sendo otimista, mas eu estou sendo realista, né? Uhum. Não sou sendo sonhadora com mentira. Que a gente recebe a tecnologia com manual de instrução. Então, para você ver como que a gente tem que aprender a pensar por nós mesmos, né? Ligar a TV e ver os absurdos que a pessoa pode estar falando. Porque a gente tem no conhecimento para dizer que tecnologia é essa que não estou vendo. Não mas chega no aqui. nosso país tem isso. Ninguém sabe, por exemplo, que Roraima não tem energia elétrica ligada ao resto do Brasil. Alguém sabe aqui? Não sei. Olha só. Era de coisa que Cury, eu da mesmo não Venezuela, sabia. você sabe, né? Não? Vinha da Venezuela. Agora sim, é de uma sim. termoelétrica. Teve até um problema Que é lá, repassada inclusive, pro né? Com a consumidor. questão da energia, Isso. né? É verdade. Lembrei. Isso. Aí, por exemplo, o Amapá fica sem luz e a eleição até depois. Quer dizer, coisas absurdas. Sim. Por quê? Porque, assim, o interesse, né, dos parques industriais, São Paulo, a Bahia também entra um pouco nessa fatia, nessas coisas, mas é mais o sul, o sudeste. Então, toda essa dinâmica, o Brasil não é para amadores, né? Chegar uma pessoa e dizer verdade. que vai fazer isso que vai melhorar, como se o Brasil fosse uma cuiazinha, uma coisa para inglês ver, porque é um ditado antigo. Sim. É uma falácia, é um populismo e achar que a gente é burro. Então, só que você viveu 14 anos em Roraima, é isso, Lorena? 13 anos. E você hoje está na Bahia, né? Isso. Nesses anos todos que você passou em Roraima, hoje você voltou para Bahia e tudo mais, você vê que o problema da distribuição de renda é um caos, porque o Brasil ele é muito grande, em termos de territorial ele é do tamanho dos Estados Unidos. Só que a política pública social parece que ela peca muito, coisa que tipo a gente poderia ter um avanço maior, a gente poderia ter, já era pra gente estar mais craque nessa questão da desigualdade e tudo mais. Parece que não tenho certeza, mas tenho quase certeza que o mapa da fome voltou a assombrar a gente e tudo mais. E
já não era pra gente ter engatado uma política pública social melhor já com esses anos todos? Porque eu acho que o Brasil ele já não é mais emergente, né? Eu acho que a gente consegue dar essa assistência. Ou você acha que a economia ainda está muito fragilizada para a gente conseguir chegar no êxito dessa questão? Você falou uma coisa muito interessante. Assim, eu costumo falar, não sei se você já ouviu falar de Celso Furtado, que às vezes a pessoa fala, mas ele é de esquerda, ele é isso, ele é aquilo. Eu acredito que eu sou uma pessoa que analisa os ciclos. O cara só vai descansar em paz no dia que tiver reforma estrutural, porque isso parte de reforma estrutural. O que a gente tem? Verdade. Tem um cara lá atrás, chamado Barão de Mauá, tem toda a história, tem gente que diz que é mentira, né, que aquilo não ocorreu de fato desse jeito. Mas é para a gente observar que o setor privado é muito penalizado pelo setor público, em certas partes. Aí um ponto. Outra ponta, que é a parte política. A gente tem aí uma transamazônica, onde foi feito na Facam também. O Facam jogou as pessoas lá, botou umas machadinhas na mão, aí confusão, a onça comeu de noite. Aí para poder traçar os pontos, chegou ali em Manaus, o pessoal da balsa falou, não, já ganha muito dinheiro assim, não vai botar nada terrestre aqui não. Mas a questão é que não passa energia por causa da indígena, não é só isso. Outras questões políticas que não tem interesse, tem dono de termoelétrica que é político e ganha muito dinheiro com combustível repassado ao consumidor, então é muito interesse público, assim, que você fala de corrupção lá atrás, que é uma... Olha aí a gente falando de corrupção de novo. É uma sangria, né, digamos assim, é uma coisa crônica, que aí a gente vê os parques industriais concentrados no sul-sudeste. Aí quando vem o ministro da Agricultura, não sei, é ministro disso, ele é de São Paulo, ele é do sul, o outro que se pega, vai dizer, vai fazer o que com Roraima? Roraima é serviço público, não, o pessoal mexe com soja, podia ter um incentivo maior para um crescimento X, as pessoas, tem empresários querendo investir lá. Não se fala, quer dizer, a gente não tem interesse. Então, o que você pode me dar? O que seu estado pode me dar para eu poder falar com você? Então, é muito assim. Então, assim, se fulano tá ganhando, então deixa lá, eles se viram para lá. Então, se você fala de fazer alguma coisa, é culpa de fulano, pegou, roubou. A gente tem essa cultura, assim. Então, para ter essa coisa, o Brasil é emergente ou não. O Brasil ainda é um país agrícola, desculpa falar, eu falo mesmo, tenho isso comigo que eu penso. O Brasil trabalha muito do lado da oferta, a gente vê o que aí? A pecuária desponta no mercado internacional, e a gente recebeu o que com isso? Por quê? Porque é muito centralizado, no sentido assim, vamos lá, o PIB, quando cresce? A gente vê na televisão o PIB e o PNB desse tamanho passando cá embaixo. Aí o produto, o PIB entrou com madeira. Eu vou falar uma coisa que eu sou bem ousado mesmo. Entra com madeira ilegal também, entra com isso, entra com várias coisas que a gente não vê nada. E a gente não retorna isso pra gente. Porque o que tem no Brasil durante muito tempo, principalmente aí bem depois da implementação do Plano Real, é um voo de galinha. Que é 2% ali, 3% aqui, 1%, a galinha pulando bem baixinho. Passa porque a gente não tem realmente mudanças estruturais, setor da educação, setor disso, que vai transformar, que vai mexer com tecnologia de verdade, não tem. Então ficar falando que o Brasil é industrial de quê? Que a gente não tem nem carro. Tem gente acreditando até hoje que o Fusca é do Brasil, gente. Pelo amor de Deus. A gente parece que a gente anda 2%... E logo a inflação pega. A gente consegue melhorar o setor, alguma coisa lá é taxada. A gente fica meio que num vai e volta, fica meio que aparenta pelo menos, fica ali numa corrida dos ratos, né? A gente acaba não achando aquele objetivo que a gente, por mais que seja a longo prazo, aquele objetivo que você sabe vai prosperar de uma maneira, de uma amplitude muito grande. Então é o que você falou, aquele voo de galinha. A gente fica ali à mercê do mercado internacional ou nacional, exportação, importação, enfim. E a gente fica com a expectativa de mercado maior do que o resultado, né? Fica mais ou menos isso. É aquela coisa assim, que passa. Eu acho bacana falar, por exemplo, o agronegócio, porque eu não quero ser pessimista, mas é importante falar disso também. Subiu
cresceu tanto, poxa, a soja está bombando. Só que a soja está bombando, o que acontece com o alimento no nosso prato só porque a soja está bombando? Primeiro, se exporta tudo, falta, e aí como é precificado em dólar, a ração dada aos porcos, aos bichos, vão para a gente, assim, porque a gente Sim. está tecnologicamente precisando disso. Então, vai ser mais rentável exportar, certo? Se deixar aqui também, digamos, mas fica aqui um tanto, a ração dada vai ser cara também. Então, o que Sim. que a gente podia fazer, assim? São coisas que são políticas públicas, aí a gente esbarra naquele Exato, partido que não tem isso, coalizão. exatamente. É uma bola de neve, quis falar de Aham. economia do país, a gente tem que tomar sempre cuidado com a política, porque o povo falar, hoje o povo não fala mais em política e não se discute política, mas se Certo. discute como se tivesse discutindo futebol. Você tá com a camisa Isso, de fulano, eu é não posso verdade. usar mais a minha camisa, inclusive, porque senão sou isso. E A a gente tá gente tudo no fica mesmo barco, brigando. a galera esquece que a gente tá no mesmo barco. Isso. Ó, quem faz uma nação é o seu povo. Só esqueci o nome Aham. dele. Schweizer, eu acho que esse é o nome do autor. E quem faz a nação é seu povo, então a gente não tem que brigar se fulano tá melhor ou pior. Então fica parecendo que tu tá com a camisa de um time A, eu tô com o time B, um time L, time vermelho, time É amarelo. sobre isso, isso. Aí chega Exato. lá, as pessoas se matam na rua, rasga a camisa e não sei o que, coloca o nome da pessoa aqui, vira um É, deus, e a gente fica à mercê, quer dizer, ele é melhor, quer dizer, uma coisa assim oh meu Deus, é complicado, é é feio, verdade. assim, é Sim, triste. Mas fulano fez mais. Gente, a gente tem que se unir como povo e falar a linguagem do povo, da é verdade. gente. E ajudar o povo, não, tá Falta acontecendo essa isso. Porque às proximidade, vezes né? uma pessoa bem simples, ó, já idosa, uma vez assistindo televisão, falou, o Banco Central miserável, aumentando taxa de juros. Aí eu falei, ela sabe por que está acontecendo isso? Não, ninguém nunca me falou, É, é, porque nem na TV, isso, muitas vezes, se explica, isso. entendeu? Hoje tem É, melhorado um pouco mais. é Então, o que verdade. que acontece? A gente sentei, senhora, aconteceu isso, isso. Então é bom, né, que faça isso. Quer dizer, aí quando chega a pessoa falando na TV, só concluindo, ele vai dizer assim, eu vou fazer isso e isso para você, eu vou fazer isso, isso e isso. A pessoa acredita na fala porque ela não tem o conhecimento. Então é aquela coisa de ele falou olhando no meu olho, falou pegando na minha mão. O brasileiro ainda tá nessa de que se Sim. você falar. Só quer ver uma coisa tão que é tão complicado isso no Brasil? Que eu tô falando de investimentos sérios aqui, né? Aham. Tem gente que olha no olho da pessoa e fala que a pirâmide é melhor, a pessoa vai, porque ela tá acostumada com aperto de mão a olhar no olho. É Então você vê verdade. como que tá faltando a base Essa estrutural. é verdade, é verdade. É, eu devia ter vindo de terno e gravata, que isso daqui não é uma entrevista, isso daqui é uma aula de gala, que isso. Lorena, é o seguinte, eu sempre termino com uma questão um pouco mais humorada pra gente terminar a, a entrevista com um pouco mais de bom humor, um tom mais leve. Você já ouviu falar da síndrome de Július? Não, É aquela que o Július, não. brasileiro vai ter que ter 3 empregos para poder sustentar a família. Ah, Lá do Todo Mundo Odeia Chris, o pai dele, que se chama Július, ele tem 3 empregos e o sustenta a família. eu Eu sei acho do. que essa realidade, espero que não chegue, eu acho que a realidade da renda extra vai ser inevitável, mas de você ter uma jornada tão extensa, o brasileiro já trabalha bastante, o pessoal já tem uma taxação muito alta, mas a questão que a gente precisa ter essa consciência, né? No fim das contas, essa consciência do autoconhecimento e da boa finança é o que vai prosperar tanto o indivíduo quanto a sociedade, né, Lorena? Essa é a questão maior, né? Isso. Se você muda a base, a gente fala sempre de reforma estrutural, base, né? Se a gente, por exemplo, aí o que a gente vem questionando, se tiver na escola, eles aprenderam que é um juros, isso aqui, ajuda bastante na sociedade. E se a gente também, esses cursos, as pessoas procurarem, não dizer assim, mas nunca estudei, eu vou deixar por isso mesmo. A partir de hoje, Isso. mudar os seus hábitos gera um impacto muito positivo também.
eu costumava levar para os meus alunos assim, eu fazia. E ainda penso em fazer aqui no estágio docência, eu vou ver com a professora, que é de volta ao passado. As pessoas vão entrar no túnel, no lugar, que é os anos de 1994, em julho de 94, e vão levar R$100 e vão fazer uma compra do mês. Eu vou levar levei as moedas na época que eu fazia. Sim. E nos dias atuais. Então, ela valendo R$100, o valor nominal é real, e os R$100 valendo R$13,79. Isso no mês de agora. No mês que vem vai mudar também, está sempre caindo. Então, o que acontece com o ano base? Então, elas vão ter essa sensação por elas mesmas. Sim. Eu acho que está faltando muita prática. Uhum. Então, dentro das universidades também, está faltando prática. Então, assim, falo teoria, não. Eu costumo levar a teoria. Eu falo, agora vamos fazer lá. Eu fiz uma época, falei assim, ó, vocês querem aprender a investir dinheiro? Quando eu olhei, tinha o tio, a tia, a avó, a galera, o primo, lá na escola, lá na faculdade do meu amigo, do meu primo, passa, tem uma professora lá que é meio doida, eu também sou meio doida, eu chego lá, brinco, resenhas. Então tem tudo isso. Quando você muda a estrutura, você está colaborando não só para aquele que está aprendendo, mas colaborando para a família dele. Ele vai chegar em casa, vai ver, a família é uma equipe, né? Vira equipe, o filho vai querer, não pai, mas é assim, não, mas é isso. Então assim, é muito motivador, uma coisa leva a outra, né? Sim, sim. Lorena, a gente está chegando no fim do nosso podcast. Eu gostaria de te dar um espaço, o quanto você quiser, tá? Para você divulgar um pouco o seu trabalho, se tiver uma palestra online, se tiver algum curso. Eu mesmo adoraria fazer um curso com você, porque só com a experiência que eu já tive hoje aqui foi incrível. Fala pra gente se você, qualquer meio, ou os meios de mídia social a gente está colocando aqui, tá? Que é o seu pessoal. E você tem um Instagram de educação financeira, isso, né? Isso. Então fala um pouco pra gente se tiver algum curso, uma palestra, um PDF, alguma coisa que você queira divulgar, o espaço é todo seu. Tá, então, quando as pessoas querem ministrar curso, porque assim, eu comecei no Norte, né, a trabalhar com isso, primeiramente sendo professora, e depois eu comecei a me expandir um pouco mais nas questões da mídia social, né, na rede social, na lado digital. Então, assim, eu estou montando também os vídeos de aula na internet, ainda não está pronto, e também um e-book, né, de educação financeira. Mas, enquanto isso também, às vezes, as pessoas querem contratar uma palestra, seja online, também mais básica, né, de X horas, para explicar o passo a passo da mudança de paradigma, né, como que funciona. E também curso, que o curso é um pouco mais extenso, a gente pode fazer em 2 dias, por exemplo, que eu vou ensinar algumas aplicabilidades de como os juros nesse investimento seria melhor para longo prazo, para médio prazo, e aí tem individual também. Se a pessoa quiser fazer um curso individual, eu fazendo um perfil de cada um, porque o que eu falo às vezes na palestra é um pouco geral, e as pessoas levantam a mão e citam, né? Sim. Então quem tiver interesse, esse é o Instagram Lorena, 2N_GR, e o Educação Financeira 13, né? Então, pode mandar mensagem para mim e dizer qual é a demanda, né? Então, eu ainda quero montar no YouTube os vídeos, os cursos, e para deixar tudo pronto, e o e-book também, mas enquanto isso, tem as palestras que você podem... Quem está afim de, por exemplo, palestra para motivar funcionário numa empresa. Que legal. Tem uma transformação muito boa, porque às vezes a pessoa está trabalhando com conta para pagar, e quando ela começa a ter essa motivação... Sim. Ela começa a trabalhar melhor, e quem ganha é o todo, né? A gente tem que pensar sempre isso. Todos ganham de uma forma, né? Então, quem quer curso para uma área X também, individual também, para a família, então fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Show de bola. Gente, não percam tempo. O que a gente conversou aqui foi tipo a ponta do iceberg. Ela é uma profissional incrível, tem muita informação, tem muita coisa para passar, e é sobre isso que a gente quer trazer esses convidados. Na semana passada já tive o Dr. Luciano Siqueira, um grande professor, um grande amigo. Hoje eu tenho essa grandeza
de profissional, que é a Lorena Bispo, para a gente estar trazendo essas celebres aqui para o podcast. Você precisa nos ajudar. Eu vou pedir que você curta, compartilhe, comente, porque a gente precisa da força de vocês. A Lorena, ela tem o Instagram, tem as coisas, vai lá, curte, comenta, entendeu? Vamos fazer essa troca de São Paulo e Bahia, vai ser muito bom para todo mundo. E é isso, Lorena. Eu agradeço demais a sua participação. Acho que não tem nem como agradecer, não tenho palavra para agradecer a sua participação. Foi excepcional. Muito obrigado por ter vindo, de verdade. Você tem o conhecimento na economia do meio ambiente também. A gente podia falar disso num próximo encontro, né? A gente marcar e comentar disso no meio ambiente, que é também uma seara muito bacana de trabalhar, né, Lorena? Isso. Pode falar, gente, sobre a questão. É isso. Muito obrigado, de verdade, para você que ficou até aqui, para você que nos acompanhou. Siga a Lorena, entre em contato com ela, você que quer uma palestra, que quer saber mais sobre a sua área. Ela vai tirar toda a sua dúvida, vai dar esse show que ela deu aqui. E é isso, gente. Lorena, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai continuar conversando aqui nos bastidores. E é isso. Para você que está em casa ou acompanhou a gente no seu trabalho e tudo mais, muito obrigado, de verdade, por ter ficado até agora. Então é isso. Justiceiro e justiceira. Uma boa noite, um bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau.